Olá, meus nobres e queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Hoje nós vamos começar mais um podcast. Hoje nós vamos trazer Gerd Theissen dentro do critério das religiões dos primeiros cristãos, uma teoria do cristianismo primitivo. A obra de Gerd Theissen é uma apresentação e uma análise da fé cristã primitiva sobre a ótica das ciências das religiões. Ele não pretende descrever meramente a teologia do Novo Testamento, nem professar confessionalmente a fé dos primeiros cristãos, mas sim tornar compreensível a força dessa fé na vida e no contexto da antiguidade. Nesta empreitada, Theissen persegue dois objetivos. Em primeiro lugar, ele sonda a vida do cristianismo primitivo e explica suas afirmações teológicas mediante análises semióticas, psíquicas e históricas. Desta forma, por meio de categorias das ciências das religiões, torna-se-ão visíveis a fé, o culto e o ethos da igreja primitiva. Em segundo lugar, ele mostra como o cristianismo primitivo evoluiu a partir do judaísmo e criou um universo simbólico religioso autônomo, que possuía um extraordinário dinamismo para a construção de comunidades e que modificou toda a história do mundo conhecido de então. Bom, Gerd Theissen é doutor em teologia e professor de Novo Testamento na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. É com ele que hoje nós iniciaremos e nos deliciaremos com essa incrível obra que mudou a minha vida e eu tenho certeza que mudará a vida de vocês. Então sentem-se, acomodem-se, porque vamos iniciar uma nova jornada. O ethos cristão primitivo do amor ao próximo é uma radicalização do ethos judaico. A novidade está em que o duplo mandamento do amor a Deus e ao próximo é colocado no centro e descrito expressamente como o maior mandamento. Ele já existia antes de Jesus, não porém numa posição tão central. Com isso, ele se expande conforme tendências que já encontramos no Antigo Testamento. O amor ao próximo torna-se, em primeiro lugar, amor ao inimigo. No caso, o inimigo não significa apenas o inimigo pessoal. Ao contrário, fala-se de inimigos como um grupo que dispõe do poder de perseguição e de discriminação. Por conseguinte, o mandamento também não é dirigido a um indivíduo, no singular, mas à coletividade, no plural. Amai os vossos inimigos. Em segundo lugar, o amor ao próximo expande-se em amor ao estrangeiro. No relato exemplificado ou exemplificador do samaritano misericordioso, o samaritano mostra-se próximo, não em razão de uma condição pré-existente, mas por causa de sua atitude. Ele se aproximou do próximo, ou seja, concretamente, ele se desviou de seu caminho a fim de diferentemente do sacerdote e do levita, cuidar da vítima, que os ladrões largaram quase morta. Em terceiro lugar, o amor ao próximo torna-se amor aos pecadores. Assim, a chamada grande pecadora, discriminada pelos outros, é acolhida por Jesus e ela responde com o seu amor, molhando-se os pés com lágrimas e enxugando-os com seus cabelos. Na tradição de Jesus, essa dilatação do amor liga-se com a renúncia do amor em relação aos membros familiares mais íntimos. Se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Todas as tentativas de negar ou mitigar esse ethos crítico em relação à família, atestando também em outras palavras, são inúteis. O que sempre se entende por odiar é o contrário de amar. Indiscutível é aquilo que é prescrito em relação ao inimigo, ao estrangeiro e ao pecador, menosprezado é precisamente questionado em relação aos membros da família. Contudo, precisamente esse ethos crítico em relação à família mostra o amor aqui desprende-se de seu primeiro Sitz im Leben, do amor na família e entre
parentes. E é dedicado àqueles que se acham fora desse círculo estreito. Enquanto, em geral, esses mais íntimos são preferidos e amados, os demais fazem o papel de estranhos com os quais, em caso de necessidade, deve-se arriscar o conflito. Aqui dá-se o contrário. O discípulo deve odiar o conflito com a família, mas deve exercitar o amor para com os excluídos. Acrescenta-se uma segunda característica desse amor ao próximo distenso. Por causa de sua expansão, ele ameaça perder sua simetria fundamental. Os inimigos não são pessoas de mesmo status, trata-se de grupos que são superiores em poder. Quando Marcos contrasta o mandamento do amor ao inimigo com o mandamento do amor ao próximo e apresenta o amor ao inimigo como radicalização do amor ao próximo, ele suprime a fórmula da equivalência. Ele não diz, ouvistes que foi dito, amarás teu próximo como a ti mesmo, mas simplesmente amarás o teu próximo. Ele presente com razão que o elemento de equivalência só pode falhar em relação ao amor ao inimigo. No entanto, essa tendência do amor e reconhecer o igual valor de outras pessoas é mantido. Especialmente Lucas demonstra sensibilidade para o seu ponto. Não apenas diante do fato dele incluir em meio à formulação do mandamento do amor ao inimigo a regra de ouro, um princípio da reciprocidade que, nesse contexto, só pode indicar uma reciprocidade ideal. Deve-se fazer aos inimigos aquilo que, de certo, fundamentalmente, dele se deseja, mas que, na realidade, não pode ser esperado. Ou seja, a pessoa deve se orientar pela reciprocidade como medida, mesmo lá onde essa reciprocidade é conscientemente ofendida por outros. Ainda mais evidentes são os exemplos que Lucas oferece para o amor dilatado. O samaritano estrangeiro não é, de fato, algo assim como se destinatário do amor, mas sim sujeito dele. Depois que o sacerdote e o levita falharam, na verdade, um israelita, conforme a sequência tradicional, devia aparecer a fim de excitar o imperioso amor ao próximo. Em seu lugar, apareceu o samaritano. Apareceu no papel de israelita, com os mesmos direitos como sujeito e não como destinatário da atitude misericordiosa, e mediante tal comportamento torna-se aí o próximo. De igual modo, a assim chamada grande pecadora não é apenas receptora do amor de Jesus. Jesus lhe perdoa com a fundamentação de que ela muito amou. Também ela é, portanto, o sujeito do amor, e ela exatamente como o samaritano é reconhecida explicitamente como o sujeito do amor. Talvez não seja por acaso que Lucas também deixe entrar em cena um representante do inimigo nacional que exercita o amor. O centurião pagão de Cafarnaum recebe a confirmação da parte dos anciãos judeus. Ele ama nossa nação. Amor que supera as barreiras, que inclui os excluídos e marginalizados, mostra-se aqui precisamente nisso que os excluídos são reconhecidos como o sujeito do amor. Aqui se mantém firme a reciprocidade fundamental contida no amor ao próximo contra diferenças concretas. Contudo, é inequívoco a expansão do amor para além dos grupos internos restritos e está ligada ao fato de que entra em jogo a diferença da posição, status e poder. Seja que esse amor expandido transforme-se em misericórdia para com os fracos, de modo que na história do samaritano o amor ao próximo e a misericórdia se fundem. Seja que ele se transforme em amor para com o inimigo prepotente. Com a expansão, torna-se improvável a igualdade do status. No cristianismo primitivo, o desenvolvimento fora dessa tradição semiótica, marcada pela força erradicadora ou irradiadora de Jesus, vai antes em outra direção. Agora encontramos tendência para certa restrição do mandamento do amor, ao mesmo tempo, porém, também uma elevada sensibilidade para a reciprocidade entre as pessoas buscada no amor. A tendência de restrição é conhecida. Paulo ainda apresenta o amor mútuo e para com todos os homens, equivalente a um lado do outro, mas ele o escalona gradualmente.
ele exorta: pratiquemos o bem para com todos, mas, sobretudo, para com os irmãos na fé. Bom, os membros da comunidade são, consequentemente, preferidos, sem que Paulo tenha suprimido alguma vez o amor ao estrangeiro e ao inimigo. Mais longe vai o Evangelho de João, que apresenta a comunidade e o mundo contrapostos dualisticamente. Aqui o amor é apenas ainda amor mútuo. Nas cartas joaninas, ele aparece como o amor fraterno, limitado à comunidade. Certamente não se pode interpretar mal. Esse amor mútuo deve também agir exteriormente. Deve ser uma característica identificadora do discípulo de Jesus, pelo qual todos, ou seja, também os excluídos, devem respondê-lo. Potencialmente todos estão incluídos nesse amor, porque Deus amou todos, todo mundo, e não somente os escolhidos nele. Essa tendência à restrição do amor é avaliada unilateralmente, na maioria das vezes, como uma história de perda. Mas ela é mais do que isso. Com a ancoragem do amor na comunidade, como seu Sitz im Leben, sobressaiu-se mais fortemente também sua tendência latente à reciprocidade fundamental das pessoas. De modo especial em Paulo, na carta de Tiago e no Evangelho de João, contudo, nessa reciprocidade das pessoas ligadas pelo amor, deve-se ver um ganho. Ali onde Paulo, tratando de problemas concretos ligados à responsabilidade do amor, argumenta e admoesta. Ele pressupõe sempre uma desigualdade. Ele apela a algo superior a exercer ou exercitar o amor superior recíproco. O curioso é que nisso ele tem em vista a igualdade. Nele, o amor leva à igualdade entre os de diferentes posições e status. De start, ele exorta os fortes a ir ao encontro dos fracos com amor. O amor é o contrário da autoinsuflação, que um status mais elevado do reconhecimento e do comportamento enfatiza. Mais adiante, ele solicita dos coríntios uma coleta para os pobres de Jerusalém como prova do amor deles. A meta é estabelecer a igualdade de modo que um não tenha o supérfluo, enquanto o outro passa necessidade. Philemon, o senhor dos escravos, deve escolher mais uma vez Onésimo, seu escravo que litigou com ele, só que não mais como escravo, mas como irmão, a fim de deixar claro que, com isso, ele não estaria indicando nenhuma fraternidade espiritual que não tem nenhuma consequência no relacionamento diário. Paulo enfatiza expressamente: o ex-escravo deve, doravante, ser um irmão, tanto em carne quanto no Senhor. Os coríntios, por exemplo, devem, por fim, perdoar a um malfeitor, depois que Paulo lhe perdoou. Ele deve tornar-se novamente um membro da comunidade com direitos iguais. De fato, Paulo diz que o amor tudo supera. Mas para Paulo, o amor não suporta nenhuma diferença fundamental entre os cristãos. Ele visa a igualdade, seja que os superiores juntem-se aos inferiores, seja que um escravo seja levado à condição de irmão. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo deste incrível livro, este livro que fez uma grande diferença na minha vida e com certeza também vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido o capítulo, por favor, escutem novamente e fixem as principais partes do que é lido para vocês, porque é deveras importante a fixação desse conteúdo para que vocês entendam as diferenças entre a palavra de Cristo e como houve alteração, manipulação e adulteração dos conceitos de Cristo primitivo para os dias de hoje, ok? Então é isso, eu agradeço de coração a todos vocês e vejo vocês no mais um capítulo desse incrível livro e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.